Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que vamos buscar estudar a obsessão. E estamos vendo no livro Céu e Inferno situações de depoimentos, de suicidas que se apresentaram ali nos trabalhos em que Allan Kardec desenvolvia a codificação nos seus experimentos, junto aos médiuns, e os espíritos se manifestavam, e outras manifestações, mensagens, transcritas e que eram enviadas como cartas e chegavam a Allan Kardec, e ele selecionou algumas. Vimos o suicida de Samaritana e vamos ver agora o pai e o conscrito, que é o segundo, a segunda mensagem que ele coloca, no livro Céu e Inferno. E nós sabemos que a obsessão, que o suicídio, de modo geral, está muito ligado ao quadro das obsessões. Então vamos ver o que essa situação nos traz. No começo da guerra com a Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando da estima geral de todos os seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Achando-se por sua posição na impossibilidade de exonerá-lo do serviço, teve a ideia de se suicidar a fim de isentá-lo como filho único de viúva. Foi evocado um ano depois na Sociedade de Paris, a pedido de uma pessoa que o conhecera e que desejava conhecer a sua condição no mundo dos espíritos. Então vamos entender que o filho desse pai, em 1859, quando estava tendo ali uma guerra na Itália, 1859, estava começando uma guerra na Itália e o filho estava na idade de servir o exército. Evidentemente que se ele fosse servir o exército, ele iria ser enviado para a guerra. E esse pai, muito desesperado, achando que estaria fazendo um bem, poupando o filho, porque aí seria a mãe viúva, ele não serviria o exército, o filho tinha sido sorteado para o serviço militar, então ele iria fazer, não é que ele iria se apresentar simplesmente, já estava determinado o que ele faria. E o pai, naquele desespero, suicida-se, achando que com isso estaria agindo corretamente. Um ano depois desse suicídio, ele foi evocado, lá na Sociedade Espírita, onde Kardec desenvolvia o seu trabalho. E é perguntado ao Espírito São Luís, o Espírito Orientador: quereis nos dizer se podemos evocar o homem de quem se acaba de falar? Sim, ele ficará mesmo muito feliz, porque será um pouco aliviado. Aí começa a evocação, obrigado, eu sofro muito, mas é justo. Entretanto, ele me perdoará. E Kardec comenta: o espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, se detém, tenta em vão escrever e não faz senão alguns traços indecifráveis e pontos. Evidente que a palavra Deus, que ele não pode escrever. Então, lendo novamente, o espírito escreve com grande dificuldade, os caracteres são irregulares e mal formados depois da palavra, mas se detém. Então, ele ia escrever o quê? Deus, mas ele se detém. Tenta em vão escrever e não faz senão alguns traços indecifráveis, Porque quando a culpa é muito grande, o espírito não consegue nem pronunciar a palavra Deus, nem tampouco escrever. Preenchei a lacuna que deixaste, foi dito para ele.
Aí ele responde: eu sou indigno. Disseste que sofreis, sem dúvida, errastes em vos suicidar. Mas é que o motivo que vos levou a este ato não vos mereceu nenhuma indulgência? A minha punição será menos longa, mas a ação nem por isso foi menos má. Poderíeis nos descrever a punição que sofreis? Sofro duplamente, na minha alma e no meu corpo. Sofro neste último, embora não o possua mais, como o amputado sofre no membro ausente. Nós temos relatos de pessoas que amputam uma perna, por exemplo, e continuam sentindo a dor. É o cérebro, Está no cérebro, amputou, mas está lá no cérebro. Então, continua a dor. E ele diz que mesmo estando desenfaixado do corpo de carne, ele continua sofrendo aquilo que atinge ali o seu corpo em função da ligação, dessa ligação que, na verdade, é uma ligação mental, Se trata de uma ligação mental. A vossa ação teve o vosso filho por único motivo, e não fosse solicitado por nenhuma outra causa, só o amor paternal me guiou. Em favor desse motivo, a minha pena será abreviada. Prevestes o fim de vossos sofrimentos? Não lhe conheço o fim, mas estou seguro de que esse fim existe e que me é um alívio. Ainda há pouco, não pudeste escrever o nome de Deus. Entretanto, temos visto espíritos muito sofredores escrevê-lo. Isso faz parte da sua punição? Eu poderia, com grandes esforços de arrependimento. Pois bem, fazei grandes esforços e tratai de escrevê-lo. Estamos convencidos de que, se a isso chegardes, ser-vos-á um alívio. O espírito acabou por escrever em caracteres irregulares, trementes e muito grossos. Deus é muito bom. É o que ele acaba escrevendo. Nós vos sabemos reconhecido por vir ao nosso chamado, e pediremos a Deus por vós, a fim de chamar-lhe a misericórdia sobre vós. Sim, se vos apraz. Aí é perguntado ao Espírito São Luís: quereis nos dar a vossa apreciação pessoal sobre o ato do Espírito que acabamos de evocar? Esse espírito sofre justamente porque lhe faltou confiança em Deus, o que é uma falta sempre punível. A punição seria terrível e muito longa se não tivesse em seu favor um motivo louvável, que era o de impedir seu filho de ir ao encontro da morte. Deus, que vê o fundo dos corações, não o puniu, senão segundo as suas obras. Aí Kardec coloca: à primeira vista, esse suicídio parece desculpável, porque pode ser considerado como um ato de devotamento. Com efeito, o é, mas não completamente. Assim como disse o espírito de São Luís, a este homem faltou a confiança em Deus. Por sua ação, talvez impediu o destino de seu filho de se cumprir primeiro. Então, primeira coisa é que ele impediu o destino do filho se cumprir, né? Não estava certo que este fosse morto na guerra, né? Muitos não morrem na guerra. Primeiro, não estava certo de que se fosse morto na guerra, e talvez esta carreira deveria dar-lhe oportunidade de fazer alguma coisa que seria útil ao seu adiantamento. Sua intenção, sem dúvida, era boa, útil ao seu adiantamento. Sua intenção, sem dúvida, era boa.
Assim lhe foi tida em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede o que é mal de ser mal. Sem isso, em favor do pensamento, poder-se-ia desculpar todos os delitos, e poder-se-ia mesmo matar sob o pretexto de prestar serviço. Uma mãe que mata o seu filho na crença de que o envia direto ao céu é menos culpada, porque o fez numa boa intenção. Com esse sistema, aqui foi uma pergunta que ele fez. Então, uma mãe que mata o filho para que ele vá lá para Deus, então ela não teria culpa? Kardec lança essa questão. Com esse sistema, justificar-se-iam todos os crimes que um fanatismo cego cometesse nas guerras religiosas. E Kardec continua: em princípio, o homem não tem o direito de dispor de sua vida, porque essa lhe foi dada em vista dos deveres que deveria cumprir na terra. Por isso, não deve abreviá-la voluntariamente sob nenhum pretexto. Então, não há situação que justifique um suicídio. O suicídio é sempre uma quebra de lei, uma violação da lei. Portanto, não há nada que justifique este ato. É claro que o desconhecimento leva pessoas de boa fé, né, crendo que estejam fazendo algo importante, a tomarem essa atitude, né? Mas isso, na verdade, é brincar de Deus. Vamos entender o que significa isso. Aquele jovem, ele deveria ir, né, servir o exército lá, servir o serviço militar em tempos de guerra. Jovenzinho, inexperiente, né, bem provável que poderia sofrer algo ali no campo de batalha, né? Mas quem pode afirmar isso? Quem pode afirmar que ele, quem pode dizer que ele não se sairia bem, né? A ponto até de gostar de repente dessa profissão, deste caminho de servir a pátria desta forma e fazer uma carreira? Quem disse que não estava no programa da vida dele, né? Então, quando nós queremos desviar um curso natural das coisas, forçando isso, e o que ele fez foi uma coisa assim, forçar demais, né? A lógica das coisas, mas nós em coisas menores também podemos querer forçar, ensinando a Deus. Então, esse é o cuidado, né? Ensinar a Deus é tomarmos as atitudes por nossa conta, achando que com isso estamos poupando um filho. Mas quem disse que não era para esse filho ir, não é? Então, continuando, em princípio, o homem, em princípio, o homem não tem o direito de dispor de sua vida. Então, em princípio, o homem não tem o direito de dispor de sua vida, porque esta lhe foi dada em vista dos deveres que deveria cumprir na terra. Por isso, não deve abreviá-la voluntariamente sob nenhum pretexto. Nenhum pretexto. Dando mais uma parada. Imagine a dor desse filho, né? De repente, o pai morto, para salvar a vida dele. Como que esse filho ficou emocionalmente? Como que essa esposa ficou emocionalmente? Não sabemos nem se havia outros filhos, irmãos, não é? Então, deixar as coisas seguirem o seu curso. Nós não podemos brincar de Deus. O que, voltando à ideia, né? Nos anteciparmos a tomando atitudes como se tivéssemos o direito de dispor ali do caminho dos nossos filhos nesse caso, né? Então, em princípio, o homem não tem o direito de dispor de sua vida, porque esta lhe foi dada em vista dos deveres que deveria cumprir na terra. Por isso, não deve abreviá-la voluntariamente sob nenhum pretexto. Como tem o seu livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo,
mas sofre-lhe sempre as consequências. O suicídio, mais severamente punido, é aquele que se cumpre pelo desespero, e tendo em vista livrar-se das misérias da vida, sendo essas misérias ao mesmo tempo provas e expiações. Subtrair-se delas é recuar diante da tarefa que se aceitara, às vezes mesmo diante da missão que se deveria cumprir. Então, quantos espíritos cientes das suas necessidades não pedem para reencarnar na miséria? Pedem uma vida de trabalho e miséria, né? Por compreender ali as suas necessidades e por compreender que necessita desenvolver ali o sentimento de humildade, que lhe trará grandes benefícios, acatando, aceitando e rogando e pedindo, né? Não é nem aceitando, muitos pedem esse tipo de prova da miséria, né? Agora, quando chega aqui, faz se revoltar e fugir da miséria pelo suicídio ou deixando-se morrer? O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantaneamente. Está também em tudo o que se faz, em conhecimento de causa, que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Nós sabemos que nós encarnamos com um determinado, digamos assim, uma determinada cota de fluido vital. A cota necessária de fluido vital, que é o que dá vitalidade ao nosso corpo, necessária àquela encarnação. Vem ali já a cota de vida, não há erro. A cota de vida que vai cumprir o tempo que tivermos na Terra. Evidentemente que suicídio não é só um tiro na cabeça. Não é só um copo de veneno, não é só atirar-se sobre as rodas de uma locomotiva, de um trem, de um carro, né? Locomotiva, que termo antigo, não? São essas leituras, né? E então, mas suicídio, então, não é só isso. Suicídio é também tudo que sabemos que não convém, mas assim mesmo fazemos, assim mesmo usamos determinadas coisas, usufruímos de determinadas coisas que atingem o nosso organismo conscientemente, apressando o nosso retorno. Então, aquele fluido vital que vem para ficar X anos é antecipado por um suicídio consciente, em que deliberadamente toma-se uma atitude, ou há um apressar, um retorno antecipado muito antes daquele tempo que deveríamos retornar ao plano espiritual, né? Mas sempre compreendamos que a vitalidade, a vida, o fluido que nos dá vida, ele vem na cota necessária. Então, o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas também em tudo que se faz em conhecimento de causa, que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Não se pode assemelhar ao suicídio o devotamento daquele que se expõe à morte iminente para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque não há, no caso, nenhuma intenção premeditada de subtrair-se à vida. E, em segundo lugar, não há perigo do qual a providência não possa nos tirar se a hora de deixar a terra não chegou. Se a morte ocorre em tais circunstâncias, é um sacrifício meritório, porque é uma abnegação em proveito de outrem. Essa explicação nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, nos itens 53, 65, 66, 67. O que foi dito aqui? Aqui não é uma referência a esse pai que acaba tirando a própria vida para salvar o filho de ir, a vida do filho, né? Evitando que ele fosse
ao serviço militar. Mas isso foi uma atitude de desespero, mas deliberadamente. Ele sabia o que estava fazendo. Ele teve a intenção de se matar para poupar a vida do filho. Mas aqui, o último parágrafo que lemos é a situação daquele que se expõe ao perigo por amor. Por amor, às vezes, um amor fraternal até a um estranho, em que de repente um estranho cai, né? Cai ali nas profundezas de um rio, enfim. E aquele alguém corajoso, né? Mesmo sabendo que corre algum risco, vai lá naquelas águas tentar ajudar. Pode acontecer ali um desencarne, dependendo das profundezas, das situações, da circunstância? Pode, mas a sua intenção foi de se matar? Não, foi de ajudar aquele que caiu. Se um afeto querido, né, sofre, está ali numa iminência de sofrer alguma coisa difícil, que um carro vem para chegar e você se atira na frente, a sua intenção é de morrer ou de salvar? Então, todas essas questões são analisadas, né, por Deus, que conhece-nos no mais íntimo, portanto, sabendo das nossas intenções, né? Aquele que se coloca na frente do outro para não permitir que um tiro chegue. Pode ser que nem aquele outro morra, nem tampouco ele. É a intenção de ajudar, não é a intenção de morrer, né? Diferente aqui desse pai que realmente tirou a vida. Por que, como Kardec coloca, quem diz que por mais aquela situação seja muito perigosa, não haverá uma forma de salvar-se, não é? Então, percebemos que são muitos apontamentos, né? Percebermos que por trás de muitas das obsessões, dos suicídios, dessas ideias que vão crescendo, e aqui não foi o caso, né? Mas quantos casos aquela ideia vai crescendo, vai tomando vulto, quando chega o momento em que a pessoa não consegue mais frear-se e acaba cometendo o ato, porque deixou crescer muito na sua casa mental, na sua mente, né? Então, a importância de cultivarmos os bons pensamentos, a importância de escolhermos boas leituras, a importância da prece constante em nossas vidas, a importância do estado de prece. Tudo que fizermos, coloquemos amor e nos sentiremos em estado de prece, em que nossos pensamentos são policiados para que sejam sempre cuidados, né? No sentido de sempre pensarmos no bem. Quando o mal se destaca em alguém, que aprendamos a ser indulgentes, compreendendo aquela situação, buscando as razões daquela situação, daquela atitude daquela pessoa. São treinos abençoados que vamos fazendo e com isso vamos saneando a nossa casa mental de pensamentos intrusos, de presenças obsessivas que vão se infiltrando, enraizando na nossa casa mental, criando vínculos muito fortes, a ponto de os transtornos crescerem em tal quilate que muitas vezes, não desejando cometer o ato do suicídio, acaba se cometendo. Então, fiquem para nós esse aprendizado, que Deus, na sua infinita bondade, nos envolva, nos abençoe, Jesus nos guie e nos ilumine. Que fiquemos em paz.